Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. Não gostaria de entrar em contato conosco e solicitar um orçamento? Fique à vontade, não vai ser incômodo algum. E aí logo em seguida podemos agendar um local, uma data para nos encontrarmos, acertar alguns detalhes, negociar alguns valores e tomar uma xícara de café. Pode ficar tranquilo, eu não vou lhe enrolar como o professor Girafales enrola a Dona Florinda. O tema de hoje é lajes. Eu vou compartilhar com vocês aqui os principais modelos e alguns métodos que podem ser aplicados. Alguns detalhes que fazem muita diferença no momento da execução do serviço ou da escolha do material. Espero que gostem. E já adiantando, peço que deixe aí os seus comentários, o seu joinha, se inscreva, nos ajude a seguir adiante aqui com este projeto. O seu comentário faz muita diferença. Vamos iniciar então. Conforme disse, esse segmento é muito amplo. Construção civil, de tédio ninguém morre, isso eu garanto. Se eu for comentar e detalhar o pouco que eu já sei e ainda pesquisar, detalhar, levantar mais informações para compartilhar com vocês, 1, 2, 10 vídeos não vai ser o suficiente. Mas aos pouquinhos a gente chega lá. Mas vou fazer outros vídeos relacionados ao tema lajes. Vou fazer um resumo geral aqui neste vídeo. Depois faço outros dois, especificando detalhes de estruturas, residências, obras de pequeno porte e também um outro a respeito de estruturas de grande porte. Eu me comprometo aqui em estar fazendo esses vídeos o mais rápido possível e vou postar todo esse conteúdo em uma playlist que eu vou intitular como estruturas. Lá eu vou envolver tudo relacionado a concreto armado ou estrutura metálica. Dessa forma vai facilitar a organização. Quando alguém quiser pesquisar, ver um conteúdo, quando ter um volume maior de vídeos, vai ficar bem organizado. Vou falar a respeito de laje maciça, laje pré-fabricada, laje nervurada, laje painel, laje bidirecional e laje pré-moldada, sendo algumas submetidas ao método de protenção, a laje protendida, envolvendo desde a laje moldada em loco, que é a laje maciça, até a pré-fabricada e a pré-moldada, que distingue uma da outra. Se você analisar, buscar, pesquisar, você vai ver que praticamente são detalhes relacionados à resistência e o método construtivo. Quando você ouve falar em pré-moldado, algo com um nível de resistência muito alto, envolvendo tanto a ferragem quanto o concreto. A pré-fabricada segue um padrão, segue uma linha de produção padrão. Já a pré-moldada é algo moldado de acordo a um projeto específico. Essa também é uma das diferenças que se leva em conta quando se usa o termo pré-moldado ou pré-fabricado. Na pré-fabricada existem 3 métodos de execução. O convencional, que usa lajota ou EPS, o famoso isopor, ocupando o espaço entre uma vigota e outra, que pode variar aí entre 20 a 30 centímetros. Ou a pré-fabricada estilo painel, onde não existe
essa ocupação por lajota ou isopor. Uma vigota é colada à outra, formando um painel de treliças. Ao invés de uma única treliça, eu posso colocar duas. Eu posso reforçar ainda mais essa treliça colocando alguns ferros, barras de ferro de reforço antes de fabricar. Em alguns casos, até protender esse ferro, essa barra de aço, tornando o material ainda mais resistente, aumentando a sua carga admissível e a possibilidade de cobrir vãos ainda maiores, onde através de um sistema hidráulico o ferro ou a cordoalha é esticada, é tensionada antes de receber o concreto. Após uma data, um prazo de cura do concreto, o ferro é cortado e o material está pronto para ser utilizado, de maneira que ele não vai flambar tanto quanto o método tradicional. No momento que ele recebe uma carga, ele não flamba tanto quanto o método tradicional. Além disso, a distribuição da carga ela é imediata devido ao fato do material já estar tensionado. Isso faz muita diferença, desde a pré-fabricada até a pré-moldada, sendo que algumas delas é de lei, tem que ser protendida, não tem jeito, como por exemplo a pré-moldada que eu vou mostrar para vocês logo mais, através de cordoalhas tensionadas antes da concretagem, tornando o material ainda muito mais resistente do que uma barra de ferro CA50, CA60. Não se compara a resistência e o volume do material. Por outro lado, é o material mais caro. Dentre todos esses métodos que eu vou lhe apresentar, o único que não precisa de escoramento é a pré-moldada, é o painel pré-moldado. É um material de extrema resistência. Por outro lado, como eu disse, ele é mais caro e a espessura final da laje é muito alta. Isso inviabiliza a aplicação em alguns projetos. Imagina aí 10 centímetros a mais do que numa laje maciça que você vai ter a mesma resistência. Para 2 pavimentos isso não faz tanta diferença, mas imagina isso em 30 andares. Só pelo fato de eu ganhar 10 centímetros a menos na espessura da laje, eu já economizei o que? 3 metros de altura. Praticamente eu ganhei um pavimento. E aí se faz as contas, considerando o metro quadrado dessa obra, do empreendimento, quanto ali na região ele custa, vai ser comercializado e chega a um material, se define se vale a pena usar um método de laje maciça, onde eu vou ter um custo a mais no volume de mão de obra e ferragem, que vai me oferecer uma resistência igual ou até maior, com uma espessura consideravelmente menor. Agora eu quero falar a respeito da laje nervurada e da bidirecional. A lógica dos dois métodos é praticamente a mesma, que se baseia no estilo de um casco de uma tartaruga ou uma cúpula, onde toda a carga absorvida na face superior é distribuída para as nervuras em seu perímetro, até chegar a uma viga principal que lança para os pilares. Assim que funciona. A bidirecional utiliza praticamente o mesmo método da pré-fabricada. O detalhe é o que? Ao invés de depois da cura eu ter que remover as cúpulas, essa cúpula ela é feita de um módulo de isopor, de EPS, que fica embutida à laje. Abaixo dela vai ficar
uma laje convencional. Você não consegue visualizar ou fazer ideia que acima tem toda aquela estrutura de nervura distribuindo toda a carga nos dois sentidos, diminuindo o peso devido ao menor volume de concreto e de forma contínua um sistema de vigamento, formando uma malha de travamento nos dois sentidos. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com as duas opções em algumas das obras durante esse meu percurso aqui no segmento da construção civil. Sem dúvida nenhuma, eu opto pela bidirecional do que a nervurada. A nervurada vai me atender cobrindo um maior vão com um volume de ferragem menor, mas no final das contas, o que você gasta de locação desses equipamentos, mão de obra específica e depois o gasto com o tratamento deste material depois de desformado, é um absurdo, é um custo altíssimo. Eu tenho que lixar, esmerilhar, é uma mão de obra do caramba, e sem falar no custo dos equipamentos e ferramentas para você fazer esse serviço. É um absurdo, é jogar dinheiro no lixo, ou então forrar, mas somado ao gasto que você já tem para montar toda uma estrutura, alugar todos esses equipamentos, para depois ter que forrar ainda. Então, por esse motivo, eu, Rodrigo, engenheiro Rodrigo, acho inviável utilizar o método nervurado e sim aplicar o bidirecional. Existem dois tipos de escoramento, que é o convencional com tábua, sarrafo, pontalete, ou escoramento metálico, onde tubos ajustáveis ou andaimes, plataformas. Ser sincero, gostaria muito de falar aqui para você que a melhor opção é o metálico. Desde já eu adianto, tem alguns tipos de laje, como por exemplo a nervurada, que não adianta você querer fazer com outro tipo de escora porque não dá certo. O nivelamento é preciso, não tem como executar sem utilizar o sistema de escora metálico, as plataformas, não tem como. Mas se você observar aí, muitas obras de grande porte executam o serviço com método convencional, fazendo forma de madeira e escora de pontalete. Eu espero que daqui a alguns dias isso venha mudar. E o porquê que isso acontece? O preço de locação desses equipamentos atualmente vem abaixando, mas é um absurdo, é uma exploração desgraçada. O principal problema é no momento de devolver, a devolução. Pensa numa dor de cabeça. Por quê? Nem sempre o efetivo tem zelo, cuidado com os equipamentos. Muita peça se perde, quebra. E quando é de alumínio, é pior ainda, é bem mais sensível, o cuidado, o zelo tem que ser muito grande, e isso é muito difícil. Sem falar nas ocasiões, experiências que eu já tive também, onde na hora de receber o material, a empresa não manda exatamente o que é pedido, e depois na hora de devolver tem problemas, e eu já vi processos acontecer por causa disso. E logo vai viabilizar mais o uso do metálico ao invés da madeira, porque o problema ambiental cada vez cresce também. Mas respondendo aí, sem dúvida nenhuma, o método tradicional é bem mais econômico.
Por outro lado, existem alguns quinais de obras de empreendimento que recebem aí diversos selos que não permite, não libera tal pontuação para aquela obra, para aquele empreendimento, se ele usar o escoramento de madeira. Tudo isso é levado em conta na hora de definir qual o tipo de escoramento que é usado numa obra. Mas por que eu devo usar a treliçada ou a maciça ou a pré-moldada? O que me faz escolher tal material? Tudo envolve pequenos detalhes, entre eles o que? Desde o custo, a espessura da laje acabada e a pressa, o prazo para entregar a obra. São detalhes que um material faz muita diferença. Sem dúvida, o mais barato hoje oferecido no mercado é a pré-fabricada. Isso ninguém contesta. Prestando atenção em alguns detalhes e aplicando alguns métodos que no próximo vídeo eu vou compartilhar com vocês, sem dúvida nenhuma você consegue, através desse material, a treliça básica e pré-fabricada, absorver cargas altíssimas. Vou fazer o possível para manter no máximo mais 2 vídeos e falar de todos esses assuntos. É bem complexo, tem muito detalhe, muita coisa legal para compartilhar com vocês. A próxima eu já deixo claro, eu vou iniciar com a laje pré-fabricada. Logo em seguida, eu lanço um vídeo detalhando serviços e condições de pagamento relacionados com laje pré-fabricada e assim por diante. Um grande abraço a todos vocês. Agradeço muito pelo apoio que estão me dando e conte conosco. Nos dê a oportunidade de lhe apresentar um orçamento desde do projeto de viabilização. Talvez você tenha um terreno parado, está difícil de vender, gostaria aí de viabilizar algum projeto, fazer um estudo. Conte conosco, temos ideias legais aqui e vamos lhe apresentar algo que venha a ser interessante. Isso desde a consultoria imobiliária até a entrega das chaves, contando aí movimento de terra, muro de arrimo, reservatório, manutenção de empresas. Conte conosco, sempre lhe oferecendo a oportunidade de comprar todo o seu material diretamente do fabricante, sem atravessador, lhe proporcionando um excelente custo-benefício para o seu investimento. Pensou em construir ou reformar? Conte com a JRV. Um grande abraço a todos e que Deus abençoe.